Eu entrei na medicina do jeito mais improvável possível, esquecendo de pagar o boleto do Enem. Pois é, enquanto meus amigos estavam discutindo o tema de redação, eu não ia fazer a prova. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Antes do CRM, porque antes do jaleco definitivo e do diploma tem muita história que ninguém vê. Eu nunca fui aquela criança que dizia, eu nasci pra isso. Quando eu tinha 9 anos, eu queria ser astrônoma. Eu tinha visto um documentário e achava que ia descobrir um planeta. Durou semanas. Aí eu quis ser bióloga. Aí professora, advogada, médica, aí professora de novo, aí médica de novo. Tinha um padrão. Eu só não tinha percebido isso ainda. Não era indecisão. Todas as profissões tinham algo em comum. Eu queria cuidar. Eu queria estar perto. Eu queria fazer diferença na vida de alguém. Lá para os meus 12, 13 anos, a que melhor traduziu todas essas minhas vontades foi a medicina. Mas entre querer e conseguir entrar, teve caos. No 9º ano, minha melhor amiga quis mudar de escola e eu não pensei 2 vezes. Fui junto com ela. Mas não foi uma troca muito leve, não. Foi para uma escola um pouco mais rígida. Mais cobrança, mais ranking, mais prova, mais pressão. Eu já não tô aguentando mais. E foi ali que começou a sensação de, vixe, agora é sério. Só que o agora é sério ficou ainda mais sério em 2020, ano de pandemia, em que eu tinha ficado de dependência em física. Justo a matéria que separava quem entra em medicina e quem não entra. Eu lembro de olhar aquele resultado e sentir um frio no estômago. Na minha cabeça de adolescente, aquilo ia ter um impacto enorme no meu futuro. Se eu não consigo passar em física no primeiro ano, como é que eu vou passar em medicina? Daí eu comecei a questionar tudo. Talvez aquilo fosse um aviso. Hoje eu vejo que era só uma dependência, mas na época parecia um veredito. Fiz a dependência, estudei, passei, mas aquela sensação de insuficiência ficou ali, guardada. E foi com ela que eu fui fazer o Enem no 2º ano. Ou ao menos era o plano. Só que na véspera da prova, eu fui olhar o local que eu ia fazer, né? E eu descobri que eu não tinha nem pago o boleto. Eu simplesmente esqueci. E ali voltou tudo. Tá vendo? Você não dá conta nem de pagar a inscrição. Nem precisa descrever o clima em casa. A mãe olhou pra mim com aquela calma tensa que toda mãe tem antes de resolver uma crise. Ela falou assim, você vai fazer o primeiro vestibular que aparecer. Daí apareceu o vestibular na minha cidade e eu me inscrevi. Por livre e espontânea pressão. Aí, detalhe, era na véspera de outro vestibular que eu ia fazer em outro estado, lá em Pernambuco. Ou seja, planejamento zero. Era quase vamos ver no que dá. Mas foi aí que aconteceu algo curioso. Meu pai chegou em mim e falou, você não precisa passar nessa prova agora, só por experiência. Tá tranquila e sem medo. Aquilo mudou tudo. Mudou meu estado emocional, minha paz de espírito. E eu entrei na sala, ó, leve que flutuando. Era só eu, uma cadeira desconfortável, fiscal andando de um lado pro outro, a prova na minha frente e uma caneta que eu ficava girando na mão. Eu não tava tentando salvar o meu futuro. Eu tava só fazendo uma prova. E foi a prova mais tranquila de toda a minha vida. Eu fiz como se eu estivesse fazendo uma atividade de sala, mesmo com as discursivas. Meses depois, chega janeiro. Fui pra casa de praia da minha família, aproveitar o verão e curtir. Até que eu recebo mensagem de uma amiga falando, parabéns! E eu, obviamente, estranhei. Meu aniversário é só em abril, doida. Aí ela me manda foto. Meu nome na lista de aprovados. Demorei alguns segundos pra processar. Eu não acreditei, não. E depois que caiu a ficha, eu chorei. Chorei muito. Mas a euforia durou pouco. Porque eu ainda não tinha terminado o ensino médio. E eu tinha 3 dias pra resolver isso. 3 dias. 1, 2, 3 dias. Fui entrar na justiça, fazer prova correndo, reunir a papelada, ir na UNP pra fazer minha matrícula. Eu não vivi minha aprovação de forma calma. Eu vivi no modo sobrevivência. Eu cheguei na universidade faltando 10 minutos pra fechar. Eu tava ofegante, junto com meus pais, com a pasta na mão. E aí, quando eu entreguei tudo, eu recebi a confirmação na matrícula, senti uma mistura de alívio com incredulidade. Eu tinha entrado, mesmo esquecendo o boleto, mesmo depois do caos, mesmo depois de tudo. Eu tinha entrado. Foi ali que eu entendi uma coisa que ninguém me ensinou na escola. A dependência não define seu futuro. Eu não entrei porque eu fui perfeita. Eu entrei porque eu continuei, mesmo com medo, mesmo achando que eu não era suficiente. Mas entrar na faculdade foi só o começo, porque insegurança e ansiedade não ficaram só no ensino médio, elas me acompanharam até o primeiro dia de aula na faculdade. Mas isso ainda era antes do CRM.